Fala galera, aqui é o Victor do canal Junction Otaku e hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio de Odd Taxi. Bora lá! Esse episódio que a gente vê muito das conexões serem estabelecidas e nós temos finalmente a aparição do personagem Yano e a gente vai discutir sobre isso durante o episódio. O episódio começa com o Odokawa procurando Kabasawa, né, que é aquele menino da internet que tá fazendo todo esse furdúncio com o Dobo e o Dobo tá bolado sobre isso, né, tá querendo pegar ele. E como o Odokawa concordou no último episódio, é sobre esse trato, né, essa troca de informações que ele tá fazendo com o Dobo, que eu acho que não vai dar certo. E já tem algumas cenas nesse episódio provando isso. Mas não parece ser muito promissor, então ele acaba indo pra casa e é onde a gente tem uma cena interessante, né? O Odokawa que chega em sua casa e tá cheio de vidros no chão e uma marca de tiro, cara. Então Tanaka tá mexendo com o psicológico do nosso querido Odokawa antes de tentar matá-lo, né? E vou falar pra vocês que eu senti uma falta do Tanaka nesse episódio, cara. Eu tô achando ele muito sumido. Talvez ele, quando ele for aparecer novamente, deve ser aquela grande cena. E Kakihana que parece que gostou dessa vida de privilégios, né, cara? Essa vida da grana, pegou em diversos empréstimos, você consegue ver na mesa do apartamento dele, que ele tá cheio de empréstimo feito, fez empréstimo com a agiota, enfim, tá todo mundo atrás dele, cara, e ele tem que sair de fininho, e isso vai desencadear uns acontecimentos interessantes, que é algo que surge nesse episódio e conecta com um personagem que estava nas sombras, só que nesse episódio aparece. Após isso, Odokawa decide ir na polícia e ele consegue se encontrar com um dos irmãos, né? Daqueles cachorrinhos lá, né? Que eles são os policiais, né? Praticamente dessa cidade, desse distrito. E o Odokawa decide ir na polícia, né, cara? Relatar isso tudo, né? Então, logo após essa cena do Kakihana, a gente tem o Odokawa indo até a polícia pra relatar, né? Só que a gente consegue perceber que o Odokawa ele já tinha segundas intenções, não necessariamente pra informar sobre o tiro que ele recebeu na casa dele. Desses dois irmãos a gente pode chamar eles de Daimon, né? Só que a única diferença é que o mais jovem ele tem essa parte do olho aqui um pouquinho mais descansado, né? Ele fica sempre, é cansado. O irmão mais velho ele tem um olhar um pouco mais amedrontador, né? Que impõe mais respeito, por assim dizer. Então a única diferença é essa, acho que o nome não muda. Então é o irmão mais novo, né? Após isso tudo tem a questão do Daimon, né? Desse irmão mais jovem não confiar no Odokawa. A gente tem um pouco da backstory dele, que os pais dele foram mortos, né? Num acidente de carro provocado por um taxista, é por isso que ele tem essa rinha com o Odokawa, e ele e o irmão juraram proteger as pessoas e tudo mais em nome da justiça. Ele vai na casa do Odokawa, ele fica um pouco receoso com essa situação, né, cara? Até porque o Odokawa é um dos suspeitos, cara, pelo desaparecimento lá da menina lá, que tá essa temporada inteira só nisso. Inclusive, nesse episódio mostra uma cena que eles acharam o corpo, né? Vamos colocar entre aspas, porque ainda não abriram, né? A gente só vê realmente uma manta, né? Enrolado com os tijolos, que é a primeira cena praticamente de Odd Taxi. Então, Daimon, que é o irmão mais jovem, ele já tinha, cara, alguns, como posso dizer, ele já sentia que o irmão mais velho já tava se envolvendo com um Dobo, só que fica aquela coisa, eu não posso incriminar ele é meu irmão e tudo mais, e também ele fica receoso com o Odokawa. Então, esse episódio, ele praticamente vai estabelecer que o irmão mais novo, em algum momento, ele vai ter que tomar uma atitude. Por mais que seja o irmão dele, todo esse segmento do Odokawa com o Daimon, assim, pra construção de personagens do Daimon, é para que ele, o mais novo, né, no caso, eu vou ter que ficar repetindo isso, desculpa. Mas é isso, vai ter um momento que ele vai ter que agir e ele vai ter que decidir se ele vai aceitar o que o irmão dele faz com o Dobo ou se ele realmente vai colocar um fim nisso. E realmente fazer jus à palavra que um dia ele prometeu, que ele seria o cara a trazer justiça para as pessoas. O Odokawa, que é muito interessante, que ele pega um papelzinho de folha e ele vai desenhando e fazendo as conexões, cara, com cada personagem e como isso virou uma teia que um segura o outro e não tem pra onde fugir. Isso é muito interessante porque é praticamente o anime, cara, esfregando na sua cara a própria estrutura que o criador decidiu fazer nessa obra para que tudo fique encaixadinho. Então ver o Odokawa fazendo toda essa conexão é muito interessante, que a gente pode até pensar como o criador estava pensando nessa história até esse momento, cara. Então isso é simplesmente um sinal de qualidade, como eu já disse pra vocês. Odd Taxi pra mim tá sendo a melhor obra, assim, com narrativa, essa questão da história, cara. Odd Taxi tá top dos tops nessa temporada de animes. A única informação tem essa questão do Dobo tá querendo assaltar banco e tudo mais, enfim, isso eu acho que não vale nem a pena citar, que deve ser um grande acontecimento, talvez, na reta final do anime. Ou nem aconteça, né, cara? Porque, como já foi estabelecido, o roubo a banco nesse universo não é um bagulho muito comum e
talvez não seja muito inteligente. Até hoje em dia na nossa vida real, né, cara? E uma coisa que vale ressaltar nessa cena, eu vou estar colocando uma imagem aí de fundo, é que quando o Odokawa senta com o Daimon, a gente pode ver que ao lado que o Daimon senta, a gente vê que é onde a janela está quebrada com um tiro. Assim, a gente pode criar 1 milhão de teorias, só que eu acho um pouco difícil. Porém, eu acho que talvez a mais cabível possa ser que ele vai estar na mira, saca? Ele vai começar a sair da zona de conforto dele e ele vai estar provavelmente cometendo um erro, talvez a própria morte dele, ao seguir o que o Odokawa está falando. Então isso é bem interessante e talvez no futuro, se algo aconteça com o Daimon, a gente pode visitar essa cena e interpretá-la de uma forma melhor. Talvez a cena mais legalzinha assim do episódio é que o Daimon fala: a gente suspeitava que você fosse o sequestrador, né? E ele fala: posso dar uma olhada na sua casa? Posso. Só que quando ele vai abrir lá aquele armário lá que a gente vê o Odokawa falando sozinho com ele recebe uma ligação e é cortado sempre em animes, não é mesmo? Aconteceu uma situação igualzinha em Megalobox, cara. Enfim, de um grande momento, só que foi cortado por um terceiro. E o que é estranho, que o Odokawa chega lá no armário, né, nesse cômodo e fala: boa menina, cara. Enfim, eu vou conversar pra vocês sobre minhas teorias sobre isso. Agora sim a gente vê Shirakawa, né, cara, se desculpando ao Gouri, que até porque, né, ele merece. Pô, o cara já tava prestes a fechar a clínica dele por causa desse roubo de remédios que ela tava fazendo. E ele entende, né, cara, isso que é o legal, o Gouri como personagem, né, assim, por mais que a gente tenha pouco tempo de tela dele, ele entende a situação, pergunta algumas coisas e fala: então vou precisar da sua ajuda. E ela fala: você tem noção do que eu fiz pra você? Por que você tá querendo me ajuda ainda? Você tem que lembrar que isso daqui é uma clínica médica. Então eu quero curar meus pacientes, né? Então eles falam: vamos, você vai me ajudar com o Odokawa. E o interessante, cara, é que aparece, né, um raio-x do cérebro do Odokawa, que é o prontuário médico dele. Então, o que a gente pode juntar com as peças que a gente tem até agora sobre o Odokawa é que no primeiro episódio, quando tava o Odokawa e o Kabasawa conversando dentro do táxi, a gente tem um momento de flashback de talvez 3 segundinhos, que tem aquelas cores muito avermelhadas na tela, só que a gente é cortado na hora. Isso, como eu já disse para vocês alguns comentários atrás, talvez tenha sido um acidente que o Odokawa deva ter sofrido, cara. E o que me faz criar diversas teorias, como profissão de táxi, pelo menos aqui no Brasil, né? Em alguns lugares a gente vê que é passado de pai para filho. Será que o acidente que aconteceu com o Daimon também, talvez o Odokawa estava dentro do táxi, se era o pai dele, algum familiar. Enfim, a gente pode começar a mergulhar em diversas teorias. Só que o que eu chuto para vocês, talvez tenha acontecido algum acidente com o Odokawa e ele deve ter algum probleminha, né, cara? Então a gente fica nessa se ele realmente tá mantendo a menina dentro da casa dele ou se é realmente algum distúrbio mental que o nosso querido Odokawa possa ter. E um ponto positivo para o anime, porque, né, sempre quando a gente fala que alguém tá falando de você, aqui no Brasil a orelha fica quente, é um anime, normalmente as pessoas espirram. E finalmente a gente vê uma coisa diferente aqui em Odd Taxi, que o Odokawa dá cãibra no pé dele, cara. É muito bom a cena. Então, o que eu tinha comentado, né, os episódios atrás, nos comentários aqui do vídeo do canal, é que eu tinha falado que a Ichimura talvez ela não seria uma pessoa má, né, por estar saindo com pessoas mais velhas e tudo mais. Porque ela confronta o Yamamoto numa corrida de táxi com o Odokawa, lembra disso? Uns episódios atrás? E é o que mostra nesse episódio, o Kakihana vai se encontrar com a Ichimura, só que o Yamamoto vai lá e a gente vê que o Yamamoto não é um cara legal, né, velho? Ele tem suas conexões e a gente vê que tudo que tá por trás nessa nova linha narrativa que chega na história vai ser essa conexão entre o Yamamoto e o Yano, que a gente já chega nele. Bem, como é Halloween, né, as pessoas todas fantasiadas e a gente tem o Odokawa com o Dobo já comentando sobre isso no último episódio, quando eles comentaram no táxi lá, que eles tentariam achar tanto o Tanaka e o Kabasawa nessa situação. Nós temos nosso querido Odokawa se esbarrando com o Yano, cara. E é aí que é apresentado o nosso personagem. Assim, ainda não temos muita coisa pra saber sobre ele. A gente só sabe que ele é um rival do Dobo, né, cara? Isso já foi estabelecido pra gente. E ele, como eu já dizia, ele era um cara sempre citado, só que ele tava nas sombras, né? Tanto pra gente como personagem do anime até agora. E foi revelado para nós. Assim, se você já assistiu Naruto, o Yano é basicamente o Killer Bee. Eu quis fazer essa piada, desculpa. Mas é porque ele fala tudo rimando e tudo mais. E me lembrou muito o Killer Bee, velho. Então, o Yano até agora eu gostei dele, assim. Ele ainda não me ganhou como personagem. Eu acho que ainda vai faltar, talvez, alguns episódios. Porque a gente não viu muito sobre a personalidade dele. Porém, ele consegue ter o carisma de um bom personagem. Então, eu espero que ele acabe surpreendendo a gente nos próximos episódios. Então, se fosse uma situação do Odokawa com ele,
ele, não teve nada demais, foi mais a questão de um pedir desculpa pro outro, e foi isso. Talvez o mais legal dessa cena é que o autor da obra, ele pensou, cara, deixa eu apresentar um personagem novo com o protagonista do anime, né? De não colocar ele aparecendo diretamente com o Yamamoto algumas cenas depois. Então, eu acho que isso foi uma coisa legal pra primeira vez que a gente vê um personagem novo e talvez o grande vilão da história seja junto do nosso protagonista. Ichimura que fala que quer parar, né, com essa questão de ficar extorquindo pessoas mais velhas e tudo mais para esse esquema que o Yamamoto tem para ganhar dinheiro para a agência. Então, o que acontece? O Yamamoto, ele usava as idols, né, pra poder ficar com caras mais velhos, pra sequestrá-los e levar pro Yano assim conseguir pegar dinheiro desses caras, entendeu? Uma situação bem tensa, porém, parece que é isso que gera bastante renda pra agência do Yamamoto. E o estranho é que a Nikaido fica bolada, cara. A Nikaido cai pra cima da Ichimura e fala, como é que a gente vai ganhar dinheiro pra agência? Então a gente já começa a ver uma face da Nikaido que a gente não esperava, né? Então a Nikaido, ela tem um pouquinho desse ar de FDP. Tudo pela fama, talvez. E pra mim, vem a melhor piada do anime, que quando o Dobo vai se encontrar com o Odokawa se senta na lanchonete e ele fala, e aí, Dobo, me esperou por muito tempo? Algo do tipo. E ele fala, não, pera aí, como você me reconheceu? Mano, o Dobo tá com aquela máscara de esqueleto, mas dava pra ver claramente que era ele. E ele fica bolado. Cara, foi a melhor piada do episódio e parabéns, foi muito boa, foi engraçado, cara. E nessa cena o legal é que o Odokawa diz algo sobre o traço da personalidade dele, né? Ou talvez uma habilidade especial que ele tenha. Que ele disse que ele consegue ter facilidade em relembrar do rosto das pessoas, mesmo se elas mudarem de maquiagem e tudo mais, ou fizerem algo diferente na cara, ele vai se lembrar da pessoa. E por isso que ele não conseguiu se dar muito bem nessa situação de Halloween, porque todos estão usando máscaras, então fica difícil dele conseguir reconhecer o Kabasawa ou talvez até mesmo o Tanaka. Então foi estabelecido para nós que o Odokawa, ele tem uma forte memória visual das coisas. Isso pode ser importante talvez em alguma cena no futuro, né, caso ele tenha presenciado alguma coisa e tudo mais. E a cena tensa desse episódio é que eles acham alguém que tava parecido com a vestimenta do Tanaka, né, cara? E o Dobo vai lá e dá porrada, e assim, é muito tenso, porque a gente vê o Dobo exagerando e o Odokawa assistindo aquilo tudo. E ele não toma atitude, e tipo, a situação só para quando o Kabasawa, eles veem que o Kabasawa tá filmando à distância, cara. Então essa é a situação tensa, porque agora a gente tem o Kabasawa com a filmagem do Dobo junto do Odokawa, né? Agredindo uma pessoa, não que o Odokawa estivesse, mas ele tava presenciando a situação. Então, cara, o Odokawa tá começando a cavar um buraco muito fundo e talvez ele não consiga sair dele. E provavelmente as consequências do próximo episódio devem ser sobre isso. E o episódio acaba praticamente aqui. Não tem muita coisa. O episódio foi basicamente isso. Nada muito de importante aconteceu depois. O episódio só se encerra mesmo com o Yano, né, cara? Vendo o Kakihana lá e agora a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Kakihana vai ter que pagar, vai ter que trabalhar pra eles, ou se eles vão matar o Kakihana. Não acho que eles vão matar o Kakihana, né, cara? Mas alguma situação tensa deve rolar a partir disso. E também que comece talvez a conectar o Odokawa ao Yano e essa história toda começar a ter uma solução, etc. Esse episódio foi um episódio morno, mas de longe não foi um episódio ruim. Assim, ele mantém a qualidade de Odd Taxi, porém ele apresenta novos personagens, ele demonstra algumas consequências pra gente, cria mais construção e a gente fica mais ansioso pro próximo episódio. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal de Odd Taxi. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se gostou mais ainda, se inscreva, me ajude nessa jornada. E não se esquece de comentar, cara. O comentário de vocês está me ajudando muito, os feedback aí do pessoal, cara. Assim, não tenho nem como agradecer. Meu nome é Victor, esse foi mais um vídeo do canal de Oshun Otaku e valeu! Okay, got it, so got that. Skinny daddy got a set, check it, sashi that. Nani? Got that, got that, got that, got that.